Abraços fraternos a todos e que a espiritualidade amiga nos apoie nesse momento. O tema de hoje é fé, do livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. O destaque, Emmanuel colocou no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19. E esse ponto de partida de Emmanuel para a reflexão de hoje encontra-se no meio de uma parábola contada por Jesus aos seus seguidores e narrada por Marcos. Marcos, que foi discípulo de Paulo no início de sua caminhada e depois se tornou uma espécie de secretário de Pedro, em Roma, de quem ele recebeu todas as informações sobre o ministério de Jesus. Um evangelho escrito em Roma para a comunidade romana que já estava em crise. Um evangelho breve que apresenta um Jesus poderoso, poderoso em ações, em parábolas, em paixão e ressurreição, o que ajudou muito a comunidade romana a vencer desafios e conquistar novos membros. E assim, Marcos, então, não foi um dos 12 apóstolos e não foi testemunha ocular, embora escreva como tal, porque recebeu de Pedro, oralmente, as informações sobre a trajetória de Jesus. E no capítulo 4, Marcos nos narra a parábola do semeador, que é conhecida como a parábola das parábolas, porque ela sintetiza os caracteres de todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as coisas do Espírito, os ensinamentos espirituais. Nos diz Caibar Schutel, um estudioso dos ensinos de Jesus. E assim, Emmanuel nos leva a refletir sobre a parábola em si e seus ensinamentos e sobre a fé, o seu alcance, a sua força e a sua construção. Jesus, ele falava ao povo por parábolas, ou seja, usando comparações, fazendo analogias, contando histórias. E observe, ele sempre se utilizava de personagens e situações cotidianas, para aproximar ainda mais os ouvintes do conteúdo. Então, vamos lá à parábola do semeador. Jesus começou a ensinar perto do mar da Galileia, e a multidão em volta era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco, perto da praia, onde estava o povo, e falou: escutem, um semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. A outra parte caiu no solo pedregoso. E não havendo terra o bastante, a semente brotou e veio o sol e a queimou, porque ela não tinha raiz e secou. A outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu frutos. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo e produzindo 30, 60, 100 frutos. E, posteriormente, Jesus explicou aos discípulos a tal parábola. Explicou a parábola associando os lugares onde caíram as sementes aos tipos de homens e seu estágio evolutivo. Então, ele disse: o semeador semeia a palavra de Deus, a mensagem de Deus, que é a semente. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas não apreendem. São palavras ao vento.
Satanás leva embora, diz Jesus. Os que estão em solo pedregoso ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São homens do momento, e qualquer tribulação, qualquer sofrimento os tira do caminho. Os que estão entre os espinhos são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. E esse é o destaque de Emmanuel para a noite de hoje. E aqueles que estão em terra boa, ok, eles escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto e multiplicam-na. E disse Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a palavra de Jesus, a lei do amor, a mensagem de Deus é a semente. É uma só. Ela sempre é a mesma, que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condição de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, é por conta da variedade e da desigualdade dos espíritos que existem na Terra. Mais adiantados, mais atrasados, propensos ao bem, propensos ao mal, e por aí vai. E a Terra, que recebe as sementes, ela representa o estado intelectual e moral de cada tipo de homem e seu estágio evolutivo. E Emmanuel coloca hoje, então, em evidência exatamente os homens cujo estado intelectual e moral demonstra que vivem em espinhais. Aqueles que acabaram por ser sufocados pelos espinhos e não conseguiram dar frutos. Aqueles que foram e são absorvidos pelos enganos das riquezas e ambições e mergulham nas ilusões. E tudo que lhes foi semeado fica sufocado e não vinga, não traz fruto. Emmanuel nos diz que a árvore da fé viva, ela não cresce no coração como que por milagre. O Criador dá tudo. As oportunidades estão todas ao nosso alcance. Porém, o Criador não abre mão do esforço da criatura, do nosso trabalho de proteção, auxílio e defesa para o desenvolvimento da semente do bem em nós. Então, é preciso tomarmos todos os cuidados para que a mensagem de Jesus, que é a semente da árvore que dá frutos de vida eterna, não pereça, não morra. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, diz poeticamente Emmanuel, para que possamos atingir os fins pelos quais estamos aqui. A lição do Evangelho é uma semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. Então, a conquista da fé, a confiança na mensagem de Jesus é algo que requer esforço, diz Emmanuel. Ela se constitui numa semente plantada em todos os seres, em estado potencial. O seu desenvolvimento é gradativo e vinculado à evolução espiritual de cada um. Então, a fé é um princípio universal que pulsa, segundo Emmanuel, em todos os seres e vibra em todas as coisas. Entretanto, a fé passa por graus ou estágios variados até conquistarmos a fé raciocinada, que é uma fé adulta.
Assim como o amor, que está em germe na nossa intimidade, a fé necessita, como faculdade da alma, ser desenvolvida pelo esforço pessoal. É uma conquista de cada um, a ser realizada no longo caminho evolutivo, usando para isso reflexão, experiência, observação. Nós somos seres em construção, construindo as estradas, os caminhos que nos levarão à luz. E fé é força que nasce com a própria alma, é uma certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Emmanuel disse essa beleza no livro Pensamento e Vida. E quando se fala em fé, logo associamos a ideia de religião, não é não? Como se ambas estivessem necessariamente vinculadas. Porém, essa não é uma condição obrigatória, porque a fé, como nós já citamos, ela encontra-se no estado latente em todas as criaturas e pode ser ativada por meio de vários mecanismos. Um deles é a religião, talvez um dos mais poderosos, ok, mas não é o único. E Jesus nos ensinou que se tivessem fé como um grão de mostarda, que é a menor semente, seriam capazes de remover montanhas. Mateus nos disse isso, lá no Evangelho, no capítulo 17. Então, significando que para aqueles que têm fé, mesmo que seja mínima, poderão realizar coisas que parecem impossíveis. Ou seja, se cada um se convencer do potencial da força para vir a ser, que somos possuidores, conseguirá realizar coisas extraordinárias. Pois trata-se da própria faculdade humana, em germe em todos os seres. Nós somos dotados dessa força interior. E o mestre já nos ensinou. João conta isso para nós, lá no Evangelho dele, no capítulo 14, dizendo: podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Mas alguém pode dizer, então, mas é impossível, era Jesus. Mas Jesus conseguiu a sua superioridade espiritual através dos caminhos da humanidade, ao longo das encarnações, que nós também teremos que percorrer. E nós sabemos que não há privilégios no caminho da doutrina, não é? A doutrina nos ensina isso. E, na maioria das vezes, não temos consciência do tamanho da nossa capacidade. E, geralmente, ela é muito maior do que imaginamos. Devemos gostar mais de nós mesmos, aprender isso e acreditar que somos capazes de realizar qualquer coisa para as quais tenhamos coragem e confiança para ousar e fazer. Então, mesmo que fracassarmos na primeira, tentaremos novamente até atingir o objetivo. E percebam, não nos referimos, nesse caso, à fé como um ato religioso, mas sim como uma força interna, um princípio latente da alma. Cabendo, então, a cada um, por esforço próprio, isto é, por um ato de vontade, fazer desabrochar esta semente da alma. E Kardec, no Evangelho, no capítulo 19, nos ensinou, dizendo assim, ó, a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais
que não se pode fazer quando se tem dúvida de si mesmo. Então Kardec, veja, ele reafirma o entendimento de que a fé não é produto de uma graça especial, concedida para alguns privilegiados de determinada religião. Não é isso. Ela é um princípio universal, potencializado em todos os seres, sem distinção de qualquer natureza. Então, ter fé é confiar, é ter confiança em Deus e em si mesmo, apoiados na razão e na força da nossa vontade. E assim, nesse trabalho de semeadura e colheita, nós traremos conosco as forças espirituais que nos darão sustentação para a realização e ou superação de percalços. A fé nunca virá gratuitamente. Ela é o resultado, então, da vontade de cada ser. Esse querer, acionado a partir da vontade, ele desperta a força da confiança e da coragem, chamada fé. E entrará em atividade, então, um impulso energético para a consecução de um determinado objetivo. A fé forte e robusta, ela dá a perseverança, a energia e os recursos para vencer os obstáculos. Emmanuel nos ensina que ninguém pode, em sã consciência, transmitir a vibração da fé ao espírito alheio. Por quê? Porque, na realidade, isso é uma tarefa que compete a cada um. E isso quer dizer que essa potência vibracional contida na força da fé deve ser alavancada por nós, mesmo que o outro nos ajude fazendo prece. Isso é bom, mas não acontece de forma integral, não basta. A fé no potencial divino também não depende de qualquer templo, não depende de igreja, de templos exteriores ou lugares especiais. Porque Deus é uma força criadora de todas as coisas. É um espírito, é a inteligência suprema e é onipresente. Então, lembre-se, Jesus afirmou em muitas situações na sua trajetória: a tua fé te curou. Embora nós gostamos também de colocar uma assinatura na nossa cura, sempre. Ou é o médico tal, ou é Buda, ou é Jesus, ou é Maria, ou é algum santo, e por aí vai. Mas, no entanto, toda cura é uma autocura. Nos ensina a doutrina espírita, amparada e alavancada pela força da nossa fé. Então, temos em nós a potência da coragem, da firmeza, da vontade, que se unem à fortaleza da fé, na confiança em nós e no Deus que nos habita. E essa força, associada aos nossos sonhos, gera a realidade e movimenta o nosso destino. Constate isso. Graças a Deus.